Olá, seja muito bem-vindo ao Varginha Online. Eu sou Márcio Borges e hoje estamos aqui nos estúdios da BR Tech Multimídia, onde recebemos com muita satisfação o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Márcio. Uma satisfação enorme estar aqui em Varginha participando com você aqui. Obrigado. Governador, já é de conhecimento de todos, né, a intenção do senhor candidatar a presidente. Então, nós já estamos aí nos últimos dias, né, do senhor deixar o mandato aqui em Minas Gerais. Como que está sendo esses últimos dias? Se tem algo especial que o senhor gostaria de fazer nesses últimos dias ou o senhor já se dá por satisfeito? Bom, Márcio, eu continuo trabalhando normalmente, o governo não para, né? Então, vamos dizer que se eu fosse um cozinheiro, eu ia continuar fazendo a comida boa ali da melhor forma até o próximo chegar. E nesse próximo domingo eu passo o governo do estado para o vice-governador Matheus Simões, e mais uma vez eu estou aqui no sul de Minas, deve ser a 12ª vez que eu venho aqui a Varginha e região. Com certeza o governador que mais esteve presente aqui em toda a história, e continuo trabalhando. Amanhã estarei em Poços de Caldas, em Caldas, acompanhando o setor produtivo, conversando com os prefeitos aqui da região. Então o trabalho continua exatamente como antes. A única coisa que eu acrescentei a semana passada e essa semana na minha agenda, que foi diferente do que era feito anteriormente, que é um tempo para estar me despedindo dos secretários, das equipes com quem eu trabalhei esses 7 anos e 3 meses. Então, na semana passada, eu dediquei aí 2 tardes para estar indo às secretarias que ficam na cidade administrativa, agradecer a turma que participou dessa recuperação de Minas Gerais nesses 7 anos e 3 meses. Sim. Nesses 7 anos de governo, qual o balanço que o senhor faz e se teve algo que o senhor gostaria de ter feito e que não deu tempo de fazer? Márcio, eu falo que ser governador é muito frustrante. Eu queria ter feito 5.000 coisas, consegui fazer 2.000, mas antes os governadores faziam só 200. Então, se a gente pegar e comparar com o que nós queríamos, fizemos muito menos, mas se comparado com o que era feito, fizemos muito mais. Mas nós temos de lembrar, Márcio, que eu peguei um governo quebrado, falido, que não tinha data para pagar a folha de pagamento, o funcionário público não sabia que dia ia receber as parcelas, lembrando que o salário era pago parcelado, não se pagava 13º, nós tínhamos prefeitos renunciando, suicidando em Minas Gerais, como aconteceu aqui, devido ao Estado não fazer os repasses de ICMS, de PVA, o que inviabiliza qualquer gestão municipal. E tínhamos também um grande cemitério de obras abandonadas, inacabadas, depredadas, que o governo do Pimentel e do PT deixou. Eu assumi o Estado nessa situação e hoje todas as contas estão em dia, todas. Funcionário recebendo na data correta, muita gente querendo fornecer para o Estado de Minas, porque sabe que vai receber no vencimento, e aquilo que era cemitério de obras abandonadas acabou, concluímos tudo, e ainda estamos transformando Minas, Márcio, no maior canteiro de obras do Brasil. Minas nunca teve na história tantas obras de porte como está tendo agora. A expansão do metrô de Belo Horizonte, a linha 2, a duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, a duplicação de Belo Horizonte para Brumadinho, o rodoanel metropolitano na Alça Norte, que vai desafogar em muito trânsito pesado de Belo Horizonte,
2 pontes sobre o Rio São Francisco, no norte de Minas, e recuperação de estradas em todas as regiões, inclusive aqui no sul de Minas Gerais. Então eu entrego para o meu sucessor, eu que recebi um cemitério de obras abandonadas, um grande canteiro de obras em execução, e o mais importante, Márcio, com o dinheiro depositado numa conta para que a obra seja concluída. Cada obra tem uma conta específica, que só pode ser movimentada à medida que a obra avançar. Então, uma situação que é exatamente a oposta de 7 anos atrás. O senhor, olhando para trás, qual a decisão mais difícil que o senhor tomou como governador, que hoje, com a experiência que o senhor tem, faria diferente? Bom, Márcio, eu acho que foram aí centenas de decisões que nós tivemos de tomar ao longo desse tempo, mas eu te diria aqui que algumas vezes, no início do governo, nós decidimos indicar, selecionar pessoas para superintendências regionais de ensino, superintendências de saúde, que nós imaginávamos que, se fosse um critério técnico você contratar uma consultoria, você estaria optando pelo melhor candidato. Mas na política, que tem as suas diferenças, fica muito claro que é sempre bom você estar escutando o deputado estadual, o deputado federal da região, ou até mesmo os prefeitos, porque além de capacidade técnica, é necessário, no caso de uma superintendência como essa, você ter alguém que saiba se articular com aqueles prefeitos, com as pessoas daquela região onde ele vai estar atuando. Então, no início do governo, nós nomeamos algumas pessoas que não deram muito certo e vimos logo que seria bem recomendável mudar a forma de estar fazendo isso. O que foi feito e que acabou funcionando melhor. Não chegou a causar nenhum grande transtorno, mas tivemos de errar primeiro para acertar logo depois. Um assunto que assim, gerou um pouco de polêmica, principalmente no sul de Minas, foi em relação à concessão das estradas, né, da região. As críticas principalmente foram em relação aos valores dos pedágios. Como que o senhor vê essas críticas e se houve, por parte do governo, um estudo para poder tentar rever esses contratos para poder amenizar esses custos e facilitar a vida, principalmente do setor produtivo? Bom, Márcio, primeiro nós temos de lembrar o seguinte: há uns 15 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos a concessão da Fernão Dias, que passa aqui ao lado, não é isso? E a Fernão Dias foi uma concessão que, inclusive, está tendo uma revisão agora, que colocou um valor de pedágio extremamente abaixo do que seria necessário. Tanto é que o Ministério da Infraestrutura já informou que agora, nesse ano de 2026, esse contrato está passando por uma revisão e o valor de pedágio na Fernão Dias deve ou quadruplicar para poder fazer face aos investimentos que a estrada demanda, precisa e que não estão sendo feitos. É uma estrada que está tendo cada vez mais acidentes, porque ela não tem recebido obras de benfeitorias, de viadutos, de acessos, como precisava. E esse pedágio artificialmente baixo da Fernão Dias, de certa maneira, sinalizou, Márcio, para todo mundo que era o valor do pedágio correto. Só que, como eu disse, vai ter uma correção agora. Esse pedágio da Fernão Dias, nesse ano, ele vai ter um aumento aí de aproximadamente 300%, 400% para poder fazer jus ao que a estrada demanda de investimentos. Eu assumi, Márcio, um estado que não tinha condição nem de fazer a operação tapa-buracos.
E nós tivemos de fazer concessões em todas as regiões do estado, no Triângulo Mineiro, no norte, no centro e aqui. Tem alguém que gosta de pagar pedágio? Não tem. Mas eu sempre falo, tem hora que é melhor ter uma estrada pedagiada do que não ter nenhuma estrada, que é o que estava acontecendo em Minas Gerais. E nós temos de lembrar sempre também, Márcio, o seguinte: eu sempre estou reunido com o pessoal do setor produtivo. Muitas vezes eu me reúno com o pessoal da área de transporte. Quem atua na área de transporte não reclama de pedágio, porque eles fazem as contas minuciosamente. E eles sabem que uma estrada pedagiada é uma estrada onde eles vão gastar menos combustível, porque a manutenção está boa, não vai ter esse negócio de frear e acelerar toda hora por causa de um buraco, por causa de algum problema que a estrada tem. Eles sabem que é uma estrada mais segura, que eles vão ter mais segurança, não precisa parar para trocar um pneu e correr qualquer risco, como numa estrada com a manutenção ruim. Eles sabem que é uma estrada mais confiável, que você vai fazer aquele trajeto ali em 1h30 e não que vai levar 2 horas, 2h30, porque surgiu também determinada ocorrência ali. Então, quem faz conta sabe que fica mais em conta, que o veículo vai estragar menos, que ele vai ficar menos tempo parado. Agora, a maioria dos usuários muitas vezes não são transportadora, podem às vezes até estar economizando, mas não tem ciência disso. Mas isso eu encaro com muita naturalidade. Eu já viajei muito e toda vez que eu via um pedágio sendo implantado, eu não gostava. Mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando para ficarmos aqui em Minas Gerais como o estado de São Paulo, onde as rodovias são muito melhores do que as nossas ainda, mas Minas está avançando, e no estado de São Paulo, praticamente todas as rodovias são pedagiadas. É um processo de transição. E quem reclamou muito no início, eu me lembro bem, no início do meu governo, na rodovia Belo Horizonte-Montes Claros, que está praticamente toda duplicada, mas que tinha muita reclamação, hoje elogia e fala: eu pago esse pedágio aqui achando bom, porque a rodovia melhorou demais. E aqui nós vamos levar um tempo ainda para melhorar todas essas rodovias que foram concedidas, duplicar muito delas, e as pessoas sempre têm essa fase que eu vejo com naturalidade de reclamar enquanto está nessa transição. Mas o nosso programa de concessão continua em todo o estado, é o que nós precisamos para Minas Gerais desenvolver estradas boas e pedagiadas. Recentemente, né, houve uma tensão com as forças de segurança e de educação sobre a recomposição salarial. Na última semana foi enviado o projeto de lei, né, para ser votado na Assembleia, de um reajuste de 5,4, né, abaixo da inflação, não, acima da inflação, quer dizer, como conciliar, né, equilibrar as contas do Estado e o poder de compra do servidor mineiro. Ô, Márcio, tem umas coisas no Brasil que são assim estranhas, né? Vamos pegar o caso de muitos cargos públicos que nós temos. Quem está do lado de fora está estudando para prestar um concurso para poder entrar. Não é isso que acontece, né? Sim. E quem está do lado de dentro não está satisfeito. Você concorda que são posições que parecem opostas, né? Tanta gente almejando, estudando, que o sonho é passar num concurso, e quem já passou está dentro não estar satisfeito. Então eu fico por entender por que acontece de tanta gente desejar, sendo que quem está dentro não está satisfeito. Mas o que eu posso te dizer é que muitas vezes o que ocorre num ano como esse, que é eleitoral, Márcio, é de sindicatos, de algumas associações que representam parte desses servidores públicos, tentarem se mobilizar, se manifestar, para tentar ter alguma influência no processo eleitoral.
Agora, o que nós temos de lembrar é que quando Minas Gerais foi governada pelo PT, de 2015 a 2018, o salário não era pago em dia, o reajuste que teve não foi cumprido. Então, o que adianta fazer no papel se você não cumpre e não paga? E o meu governo é um governo responsável, Márcio. Nós podemos dar esse reajuste. Se for para dar um reajuste de 20% e quebrar o Estado, eu não farei isso. Eu vou deixar para outro fazer, porque eu tenho responsabilidade. Eu prefiro, como eu falei em 2022, que aconteceu fato semelhante a esse, perder a eleição fazendo o certo, fazendo aquilo em que eu acredito e tenho certeza que é o melhor para o futuro de Minas, do que fazer o errado para ganhar uma eleição. Se for para ser mais um político, como boa parte deles são, fazer o errado para ganhar a eleição a qualquer custas, não conte comigo. Eu tenho uma linha de atuação diferente. E o que dá para pagar é esse 5,4%. E vamos comparar esse 5,4% com os outros dissídios que estão acontecendo no Brasil, nós vamos ver que não está nem um pouco fora do que está tendo aí de reposição salarial. É inevitável deixar de falar a respeito da intenção do senhor de ser candidato à presidência da República, né? Em outras entrevistas, o senhor já confirmou que vai levar a pré-candidatura do senhor até o final. Como que o senhor pretende diferenciar de outros nomes da direita, como o do senador Flávio Bolsonaro, e tendo em vista, né, principalmente a relação que o senhor tem com o ex-presidente Bolsonaro? Bom, minha relação com os candidatos da direita, Márcio, é a melhor possível, tanto com Flávio, quanto com Ratinho, com Caiado, com Eduardo Leite, que está lá no PSD, e é bom que a direita tenha vários nomes. Isso até prova que a direita, Márcio, é mais competente, concorda? Já que a esquerda só tem um nome há 40 anos, é o mesmo. Um nome que em breve vai estar aposentando e não tem ninguém para sucedê-lo. Então a direita até nisso é mais competente. Mas eu estarei levando até o final a minha pré-candidatura e candidatura, e eu tenho propostas, ô Márcio, que são diferentes, até porque eu sou um tanto quanto um que veio de fora da política. E o que eu fiz em Minas Gerais demonstra que aquilo que eu faço e acredito e que já deu certo aqui em Minas, muitos políticos, ou boa parte deles, não querem fazer. Eu acabei com tudo quanto é tipo de privilégio e mordomia. Eu não moro em palácio, eu moro na casa que eu pago aluguel. Qual político vai gostar da ideia de não morar num palácio e ter de pagar aluguel do bolso dele? Você acha que são muitos ou poucos? Dificilmente vai ter algum. Em vez de ter 32 empregadas, cozinheiros, mordomos, governantas, eu tenho uma empregada na minha casa que eu pago do meu bolso. Acho que eles também não agradam muito dessas ideias. Eu não levei para trabalhar em Minas nenhum parente meu. Não tenho nenhum parente que tenha um contrato com o Estado igual o Alexandre de Moraes lá com a esposa dele. Ninguém na minha família foi beneficiado em nada. Tudo que eu faço não tem nada que vai para a caixa preta, igual lá em Brasília, que fica 100 anos sob sigilo. O Brasil é o lugar do mundo que mais tem caixa preta. As coisas vão e ninguém fica sabendo o que é. Tudo que eu gasto, no mês seguinte, Márcio, está no portal da transparência para qualquer um consultar e ver. E lá em Brasília o que a gente vê é o que se gasta, o que o presidente gasta, o que o ministro gasta, daqui a 100 anos nós vamos ter acesso. Nós não, os nossos bisnetos, né? Vão saber o que o Lula está gastando, o que os ministros dele estão gastando. Se isso está sendo escondido, é porque não pode ser mostrado, concorda? Se pudesse, não estaria. Então, eu tenho esse tipo de proposta que a grande maioria dos políticos não gostam. E eu estou gritando aí todo dia com relação a essa pouca vergonha do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. E a grande maioria está caladinho, talvez porque tem o rabo preso. Eu não tenho.
Então, eu estou fazendo da minha parte e fazendo naquilo que eu acredito. Se eu tivesse, talvez, num grande partido, o presidente do partido ia chegar para mim e falar: ô Zema, fica quietinho aí, não critica não, porque nós temos um punhado de deputado que está enrolado lá com o Banco Master e a gente não pode estar falando. Então, a melhor coisa que tem é você estar solto, não estar com o rabo preso como eu estou. Então, eu tenho essa facilidade para poder estar mostrando para o Brasil que nós também já fizemos aqui em Minas. Nós pegamos um estado arruinado pelo PT e consertamos. Um estado complicado, 853 municípios, um estado grande, e fizemos aqui, vamos dizer, essa reversão tão importante. E se foi possível em Minas, é possível no Brasil também. Já que o senhor citou a questão do Alexandre de Moraes, né, na última semana o senhor esteve em Brasília, né, onde o Partido Novo e o senhor apresentou mais um pedido de impeachment do ministro. Né? O Dias Toffoli já tem outros pedidos também. Como que o senhor vê esses pedidos? Por que o senhor apoia o impeachment desses dois ministros? Mas por um motivo muito simples. O Supremo Tribunal Federal, que sempre foi respeitado no passado, com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e um ou outro a mais lá, se transformou num balcão de negócios. Nenhum escritório de advocacia do Brasil tem um contrato como a mulher do ministro Alexandre de Moraes conseguiu. E ela só conseguiu esse contrato porque o marido foi quem viabilizou, quem serviu de intermediário e estava meio que se vendendo para o banqueiro do Banco Master. Dias Toffoli, a mesma coisa também. Nós temos de separar cargo público de interesse pessoal. Quem está num cargo público, eu falo que deveria até estar fazendo um teste vocacional igual padre. Quem vai optar por ser um padre, por entrar num seminário, está entrando porque quer contribuir com a causa que acredita. E aqui no Brasil nós estamos vendo muita gente entrar no setor público ou visando algum cargo no setor público para poder se tornar milionário. Nada contra alguém querer ser milionário, mas se quer ser milionário, vá empreender. Ou você acha que seria bom alguém falar: não, eu vou ser um juiz que eu vou vender sentença. Não é desse jeito que um país sério funciona. E o que nós estamos vendo aqui no Supremo é mais ou menos isso. Então, precisamos ter um impeachment e, se possível, a prisão dessas pessoas que fizeram o que em país sério é considerado crime. Se fosse num país da Europa, eles já tinham renunciado, porque lá a pressão ia ser muito maior. Se fosse no Japão, aonde tem lá aquele código de honra samurai, ele teria enfiado uma espada no ventre, porque para o japonês é uma vergonha fazer o que eles fizeram aqui. É motivo de suicidar, porque perder a honra para eles é pior do que perder a vida. Já finalizando a nossa entrevista, de antemão agradeço a presença do senhor falando para a audiência do Varginha Online. Como foi ser governador de Minas Gerais e qual a mensagem que o senhor deixa para os mineiros? Ô Márcio, eu nunca havia sido eleito, aliás, eu nunca nem tinha participado de uma eleição, até 2018, foi a minha primeira eleição, eu nunca fui vereador, prefeito, deputado estadual, federal, até era verdadeiro pavor de política. Mas quando o Brasil teve aquela maior recessão da história, 2015 e 2016, que a economia do Brasil engatou uma marcha ré de 8%, e o mundo todo estava crescendo, Márcio, a ficha para mim começou a cair, que não adianta você estudar muito, você ser um empresário que monta uma boa empresa, que contrata muita gente, se você está morando num país que está caminhando para se transformar numa Venezuela. Aí eu comecei a ver que não adiantava eu ficar só olhando para a empresa que eu fiz crescer durante 30 anos, que oferece mais de 5 mil empregos diretos.
que eu precisava estar olhando para algo maior. Adianta você mobiliar a sua cabine da melhor forma possível para ter mais conforto, segurança, se essa cabine sua está dentro do Titanic? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Você vai para o fundo do mar igual qualquer outro cabine ali do navio. Então, isso foi para mim a virada de chave. E aí eu falei, não, a empresa está bem estruturada, tem aqui gente para me suceder, saí da empresa e fui ser candidato ao governo de Minas. E levei para o governo de Minas aquilo que eu acredito. Combater mordomia, combater privilégio, eu continuo vivendo da mesma maneira que eu vivia antes. Eu ia para o interior do estado, dormia num hotel. Hoje à noite eu vou dormir em Pouso Alegre, no mesmo hotel que eu dormia quando eu vim aqui para a região. Então, continuo vivendo da mesma maneira. Agora, o que nós tínhamos aqui em Minas no passado era alguém eleito governador, vai passar a ter vida de imperador. Era desse jeito, morar no palácio, 32 empregadas, mordomos, garçons, etc. Então, eu acredito em coisa correta. Meu secretariado é o menor secretariado do Brasil, 14 secretarias. E olha que o estado de Minas é o segundo mais populoso. Todos os secretários selecionados. Não tem ninguém lá que é secretário porque é cabo eleitoral, como acontece na maioria dos lugares. E hoje, um secretariado que trabalha em conjunto. Antes era cada um por si, porque era tudo loteado, cada um para um partido, e o resultado está aí. Nós criamos 1 milhão de empregos na minha gestão, é um estado que recuperou as contas, um estado que tem grandes projetos em andamento, as maiores obras da história, e que voltou a ser respeitado. Então eu fico muito feliz de estar entregando um estado muito mais arrumado, organizado, estruturado para o meu sucessor do que aquela bagunça falida que eu recebi em janeiro de 19. Obrigado, governador. Pessoal, agradeço a audiência, agradeço também a BR-Tech Multimídia por nos receber e possibilitar essa entrevista com o governador Romeu Zema. Governador, muito obrigado e boa sorte na sua jornada. Eu é que agradeço, Márcio. Foi um prazer estar aqui com você. Varginha crescendo, já estive com o prefeito, com diversos empresários aqui, fico muito satisfeito, prazer conhecê-lo, muito sucesso. Obrigado.